Salve Maria, se você ainda não me conhece, eu me chamo Gustavo e no vídeo de hoje a gente vai dar continuidade à nossa série sobre os 4 temperamentos à luz da fé. Mas antes de continuar, eu já peço que você deixe seu like nesse vídeo, já se inscreva no canal caso ainda não seja inscrito e compartilhe esse vídeo com outras pessoas, ok? No vídeo de hoje, nós vamos falar sobre a virtude da mortificação. Nós já falamos sobre os 4 temperamentos, já falamos sobre os seus defeitos e agora vamos apresentar algumas virtudes como remédio, como cura para os defeitos dominantes de cada um desses temperamentos. No vídeo passado nós falamos sobre a virtude da humildade e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre a virtude da mortificação, que nada mais é do que uma renúncia, do que os sacrifícios que nós fazemos para que a graça de Deus possa atuar mais plenamente na nossa alma. Então eu, enquanto criatura, enquanto filho de Deus, renuncio a algumas coisas, renuncio a alguns prazeres, a algumas tendências, a algumas inclinações, buscando algo mais, buscando algo maior. E o que seria esse algo maior? A minha santificação. Mas de maneira bem prática, como que a virtude da mortificação pode atuar nos 4 temperamentos? O colérico, ele deve mortificar ativamente a sua ira, fazendo com que a sua tendência, que é para a ira, passe a ser uma tendência para a mansidão. O colérico, ele é muito agitado, ele é muito impulsivo, e essa impulsividade, essa agitação dele, se não for ordenada, se não for mortificada, pode acabar gerando em atitudes e palavras impensadas que podem tanto ferir a si mesmo como ferir os outros. A tendência do colérico é fazer com que todas as coisas ao seu redor aconteçam da forma que ele deseja. Ele não está muito preocupado com o que o outro deseja, com o que o outro precisa, se realmente isso é confortável para o outro. Ele pensa muito mais nele do que nos outros. É por isso que a mansidão vem atuar justamente nessa agitação, né, nesse ímpeto que ele tem. Porque uma pessoa que tem um coração manso é uma pessoa que consegue aturar com maior facilidade as adversidades e os problemas. E aí, ao invés de tentar impor sempre a sua vontade, de ter aquela tendência a murmurar contra as contrariedades da vida, ele começa a aceitar com gratidão aquilo que Deus reserva para ele. Por isso que a principal modificação que o colérico pode fazer é se calar. O silêncio é a grande arma para o colérico. Outra coisa que o colérico tem uma grande tendência também é o pensamento lógico e racional. Mortificando isso nele, ele vai conseguir aceitar as coisas com mais facilidade. Você vai ver que o colérico vai dizer muitas vezes assim: isso não é justo, eu não mereço isso não deveria estar acontecendo, porque ele vai sempre pela lógica. Poxa, se aquela pessoa é uma pessoa boa, por que ela está sofrendo? Se aquela pessoa é uma pessoa que sempre faz obras de caridade, não deveria estar faltando as coisas para ela. Então, pela lógica do colérico, as injustiças da vida, né, e muitas vezes até de maneira equivocada, as injustiças que Deus permite, que Deus pratica, né, na cabeça do colérico muitas vezes, são absurdos. E quando ele rompe com essa lógica dele, que é reducionista, que é limitada, e entende que as coisas acontecem muito além daquilo que ele acredita ser realmente justo ou não, ele começa a compreender inclusive a providência de Deus na sua vida, a forma com que a providência pode se manifestar na vida dele, a forma com que a justiça divina pode se manifestar. E aí ele começa a quebrar essas limitações que ele tem de achar que o mundo gira em torno dele, que ele é o centro do mundo. E quando ele consegue romper com isso, ele consegue entender que, na verdade, Deus é o centro da vida dele. Já para o sanguíneo, a principal mortificação, né, onde ele pode praticar a virtude da mortificação, é principalmente nos sentidos, né? A gente sabe que o sanguíneo ele é muito chegado às coisas sensíveis, aos sentidos, e o sanguíneo é aquele famoso fogo de palha, como nós já dizemos nas outras aulas. Então, quando ele se dispõe a fazer algo, por exemplo, uma mortificação quaresmal, ele busca as coisas mais difíceis, as coisas assim que nós achamos mais inacessíveis. Então o sanguíneo é aquele que vai optar por acordar 3 horas da manhã para rezar o Terço da Misericórdia, às 6 horas depois rezar as laudes, depois vai fazer jejum todos os dias da quaresma, enfim, ele vai... Não estou dizendo que isso seja ruim, pelo contrário, isso é muito bom. O que acontece é que para o sanguíneo, como ele tem a tendência de começar e não terminar as coisas, e ele acaba escolhendo sempre as coisas mais difíceis, o que pode acontecer?
ele vai começar aquelas penitências quaresmais e na segunda semana ele já vai estar deixando de fazer algumas coisas. Na terceira semana ele já largou tudo, porque ele já não tem aquela motivação que ele tinha lá no início. Então, o sanguíneo ele tem que encontrar o equilíbrio das coisas, a sobriedade das coisas. Vai fazer a penitência? Faz, mas coloca algo que seja equilibrado e que ele consiga crescer em virtude, não pela grandeza do que ele está fazendo, mas pela perseverança que ele coloca naquilo. Já no melancólico, a mortificação precisa atuar principalmente na sua imaginação. O melancólico é aquele que tem dificuldade de desligar os seus pensamentos, de parar de pensar, de parar de dialogar consigo mesmo. E isso tende ao quê? Tende ao pessimismo. O melancólico sempre vai falar assim, mas não vai dar certo, eu não vou conseguir. A tendência dele é o quê? Nem tentar. É por isso que ele tem que lutar muito contra a tendência de ficar parado, de ficar desocupado, de ficar com a cabeça vazia. Porque quando ele consegue manter a sua vida de uma rotina mais ativa, com pequenas tarefas diárias, ele vai conseguir ordenar melhor a sua imaginação, o seu pensamento para coisas produtivas. Então, quando ele consegue inserir na sua vida trabalhos manuais, cuidados com o jardim, fazendo isso, ele vai justamente encontrar esse equilíbrio, né? De não ficar com ideias mirabolantes, pensamentos distorcidos, criando ilusões na sua cabeça. Porque o que acontece quando o melancólico cria ilusão? Ele acaba fazendo juízos temerários, sendo muito crítico, muito ácido em relação às outras pessoas. Ele começa a imaginar que as pessoas estão conspirando contra ele, que as pessoas estão... Então, quando ele consegue ordenar os seus pensamentos através da mortificação, ele começa a conseguir amar melhor o próximo, porque ele entende que aquela pessoa que está do lado dele não está ali para o mal dele, mas pelo contrário, está ali para edificação. Já o fleumático, ao contrário do que os outros até agora, que precisam geralmente desacelerar, cortar algumas coisas, mudar de lugar outras, para realmente que a virtude da mortificação possa atuar na vida deles, eles possam crescer em santidade. Já o fleumático é o contrário, ele precisa acrescentar coisas, né? O fleumático, que tem essa tendência à passividade, então ele precisa sim se colocar em movimento, mas não só um movimento por si só. Porque a tendência do fleumático é o quê? Se eu tenho que fazer um trabalho, eu vou fazer ele muito rápido. Se eu tenho que estudar para a prova, eu vou fazer ele o mais rápido possível, para que ele tenha mais tempo para ficar à toa, para que ele tenha mais tempo para aproveitar com outras coisas. Então ele precisa sempre estar vigilante para que esse tempo livre seja o menor possível na vida dele, porque ele acaba caindo numa preguiça espiritual por conta dessa passividade dele. Aquilo que ele faz geralmente na rotina de estudo, na rotina de trabalho, acaba refletindo na rotina espiritual também. Então ele quer fazer as coisas de qualquer jeito, ele não coloca zelo, ele não coloca ali um esforço, uma dedicação maior, né, aquele desejo de realizar as coisas, porque ele quer fazer tudo muito rápido para aproveitar com outras coisas, e geralmente coisas que não edificam, que não vão fazê-lo crescer nesse caminho de santidade. Por isso que para motivar o fleumático, um dos principais remédios, um dos principais trunfos é ele ler as vidas dos santos, porque o fleumático ele pode ser excitado com muita dificuldade, mas pode ser excitado por esses exemplos. Ele vendo os grandes feitos que os santos realizaram com a graça de Deus, o fleumático pode se sentir impelido a usar esses santos como verdadeiros modelos, assim como todos nós deveríamos fazer. Além disso, a amizade para os fleumáticos também é um grande trunfo. Pessoas ao lado dele, de preferência de outros temperamentos, né, que possam animá-lo mais nesse sentido, para tirar ele dessa acomodação, para fazer ele aspirar coisas maiores. Então, ter amizades boas, ter amizades em Deus, pode ajudar muito o fleumático a sair dessa passividade, dessa assídia, dessa preguiça espiritual que ele muitas vezes se encontra. Essas são algumas formas de como a virtude da mortificação pode ajudar cada um dos temperamentos. Espero que você tenha aproveitado mais essa aula. Nos vemos na próxima, então. Deus abençoe você.